Bom dia! Nesta aula, continuaremos a falar das três funções de ordem superior que vimos na última aula: map, filter e reduce. Mostraremos como essas funções podem ser efetivamente usadas para processar dados na prática. Conforme já discutimos, funções de ordem superior são funções que recebem outras funções como parâmetro, ou que retornam funções. Nós já vimos três dessas funções. A primeira delas foi map, uma função que aplica um operador de transformação f a cada elemento de uma estrutura de dados iterável D. Como resultado, essa aplicação produz uma lista com tantos elementos quanto existiam em D. A segunda função que vimos foi filter, que aplica um predicado P a cada elemento de uma estrutura de dados iterável D. Filter produz uma lista contendo somente os elementos de D para os quais o predicado é verdadeiro. E vimos também uma função chamada reduce, que aplica uma operação binária O sobre cada elemento de uma estrutura de dados, D, mais um valor inicial S. Ao contrário das outras funções, reduce não produz uma lista. Reduce produz um valor, que resulta da aplicação do operador binário aos elementos de D na ordem em que eles são iterados. Nesta aula, usaremos essas funções para mostrar como podemos escrever funções que processam dados. Como vocês vão ver, esses programas que combinam essas funções, em geral, são bem pequenos e muito expressivos. Em poucas linhas, conseguimos fazer processamentos que, em modo imperativo, demandariam bastante código. Outra característica desses programas é a ausência de laços. Os laços estão implícitos no corpo das funções map, filter e reduce. A programação sem laços, também chamada loop-free, é bastante comum em programação moderna. Vamos processar dados textuais, codificados em um formato chamado CSV, que significa Comma Separated Values. Arquivos CSV nada mais são do que arquivos de texto em que dados são agrupados em linhas e divididos em colunas. Entre cada coluna de dados existe uma vírgula. Para esta aula, usaremos dados dos campeonatos brasileiros de futebol, os Brasileirões, entre os anos 2000 e 2019. Esses arquivos terão 3 colunas. Essas colunas descrevem o horário em que o jogo aconteceu, o dia da semana do jogo, a data daquele dia, o nome dos 2 clubes, o nome do clube vencedor, a qual rodada o jogo se refere, o nome do estádio, quantos gols fez cada um dos clubes, o estado dos clubes e o estado do clube vencedor. Como disse, no total, teremos 13 colunas. Para esta aula, usaremos dados dos campeonatos brasileiros de futebol. Aqui vocês podem ver um exemplo de arquivo CSV com esses dados, aberto no programa Excel. Nossa primeira tarefa, a fim de manipular dados de um arquivo CSV, é ler esses dados. Python possui uma biblioteca que vai nos ajudar nessa tarefa, o módulo CSV. Esse módulo nos permite ler dados a partir de um arquivo CSV, conforme vimos aqui, e transformar esses dados em uma estrutura iterável. Aqui utilizamos um objeto reader para fazer essa transformação. De posse de um iterador, podemos imprimir os objetos lidos, por exemplo. Note que cada instância do iterador data é uma lista. Em outras palavras, o tipo de row é uma lista. Podemos até mesmo imprimir essa lista como uma string, cujos elementos são separados por vírgula, usando o operador join da classe string. Nesta aula, contudo, usaremos um outro tipo de reader, o dictReader. dictReader retorna um iterador em que cada elemento é um dicionário. As chaves desse dicionário são as colunas de nosso arquivo CSV. Então, nesse exemplo, nossos dicionários terão 13 chaves.
Durante o restante desta aula, estaremos usando uma função para executar e, de certa forma, testar as implementações que faremos. O código de teste é este. Ele parece assustador a princípio, mas não se preocupem, o conceito é bem simples. Esta função recebe um título do teste. Esse título é somente para nos ajudar a encontrar o resultado do teste no terminal, se estivermos imprimindo vários testes. Ela também recebe um nome de arquivo que contém os dados em formato CSV e uma função f. Essa função é que será testada. Como disse, essa função f é o código que estará sendo de fato testado. Ela recebe um iterador de dados CSV, como os que a gente viu há pouco, e faz algum processamento sobre esse iterador. Assim, nossa operação de teste possui código para abrir o arquivo CSV e carregar seus dados em uma estrutura chamada data. Essa estrutura será passada para a função f. Então, é importante que qualquer função que testemos receba uma estrutura desse tipo. Esse é o contrato que a função show espera. A função f precisa receber uma estrutura iterável e sobre ela fazer algum processamento. Agora, como tratamos o valor de retorno de f, vai depender desse valor ser iterável ou não. Há várias formas de descobrirmos isso. Aqui usaremos exceções. Se não for possível aplicar um iterador sobre esses dados, então simplesmente imprimimos a resposta de f como um valor individual. Se não, imprimimos cada elemento desse iterador. Queremos distinguir iteradores de elementos não iteráveis porque alguns dos processamentos que faremos no decorrer desta aula e da próxima irão retornar listas, como uma lista de times, por exemplo, enquanto outros processamentos irão retornar um time somente, por exemplo, o time que foi campeão do campeonato. Enfim, estaríamos então usando esta função para testar todos os códigos que iremos criar. Notem que esses códigos que serão testados precisam receber um iterador produzido sobre um arquivo CSV em que cada elemento é um dicionário. Agora que já temos código para visualizar resultados de buscas em dados CSV, vamos ver alguns exemplos. Nesta aula, veremos somente um exemplo e vários outros na aula seguinte. Comecemos separando todos os jogos em que participou um certo time. Eis nossa função getTeam. Trata-se de uma função lambda currificada, isso é, uma combinação de duas expressões lambda. O que ela faz é utilizar a função filter para filtrar jogos em que o clube 1 ou o clube 2 são iguais ao parâmetro team. Aqui convém lembrar que filter recebe um predicado que será usado para decidir quais elementos continuam na lista filtrada. E além disso, filter recebe uma estrutura iterável de onde iremos tirar os dados que serão filtrados. E aqui usamos a nossa função show para visualizar o resultado da função getTeam. Nesse caso, ela recebe o parâmetro atlético MG. Algo super importante é que getTeam mais um parâmetro produz uma função. Temos aqui um closure, conceito que já vimos na aula sobre funções de alta ordem. Um closure é uma função em que as variáveis livres possuem valores. Nesse caso, o valor de team passa a ser o parâmetro. Closures, conforme já dissemos anteriormente, nos dão um mecanismo para criarmos funções rapidamente. Essa função que acabamos de criar, em particular, recebe uma estrutura iterável e aplica filter sobre ela, procurando sempre pelo time atlético MG. O resultado desta função é uma lista com todos os jogos que envolveram o time em questão. Aqui vemos parte dela. Nessa aula, então, vimos como abrir, ler e processar dados de um arquivo CSV. Na próxima aula, continuaremos vendo mais técnicas de processamento. Continuaremos usando o arquivo CSV dos jogos do Campeonato Brasileiro. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e sugestões. Muito obrigado.